Olá, meus amigos queridos da nossa Casa do Caminho, com muita alegria que nós estamos aqui para desenvolver o estudo de hoje com a permissão da equipe espiritual, a qual solicitamos o amparo, o acompanhamento, a inspiração e que todos os nossos corações estejam unidos para que nós cada vez mais possamos apreender esses conhecimentos, esses ensinamentos que a espiritualidade tão amorosamente nos trouxe para o nosso aperfeiçoamento. Então, a gente agradece a presença já dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, da equipe toda de Dr. Hermann, sempre tão atenta e cuidadosa com cada um de seus trabalhadores, e pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo. O nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós acabamos de sair de um capítulo onde nos foi explicado tudo sobre a trajetória do espírito enquanto ele está na condição de desencarnado, ou seja, na erraticidade. E agora nós vamos ver como se processa esse retorno. E esse estudo é tão interessante porque ele não fala dos outros, ele fala de nós, da nossa vida, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades em entender como esse processo acontece. Embora já tenhamos vivenciado inúmeras vezes, para nós ainda é muito complexo imaginar como será esse retorno ao plano espiritual, do plano espiritual ao plano terreno. Então, existe um item, o nosso estudo de hoje vai do 330 a 343, que é o primeiro item desse capítulo que trata do prelúdio da volta. Então, o que nós precisamos primeiramente pensar? Os espíritos, Kardec organizou essas perguntas para abranger exatamente todas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. E a primeira pergunta que ele faz é: sabe os espíritos em que época reencarnarão? E aí a gente tem sempre que trazer para a nossa experiência aqui, enquanto encarnados no plano terreno, com o esquecimento, sem nos lembrarmos de como era quando estávamos lá, como é aqui. Quando nós nascemos e passada a infância e quando nós nos tomamos conhecimento de quem nós somos, nós já sabemos que nós vamos desencarnar. Então, a gente não sabe quando, nem de que maneira, nem em que ano, com que idade, mas da mesma maneira que acontece esse processo, mas nós temos o conhecimento, nós sabemos que isso é inevitável. Da mesma forma é para o espírito. Isso que os espíritos superiores vêm aqui nos explicar. Que nós temos um pressentimento. Assim como nós aqui no plano terreno, muitas vezes pressentimos e começamos a farejar, digamos assim, a proximidade do nosso momento. É claro que são processos diferentes e que a interrupção da vida aqui no plano terreno muitas vezes ocorre por outros fatores. E o mesmo não se dá na hora de reencarnar, porque existe todo um planejamento. Mas, num trâmite natural, quando o espírito se encontra no plano espiritual, ele não sabe exatamente quando ele vai reencarnar. Ele sabe somente, ele tem a certeza da necessidade e de que isso vai acontecer, porque todos nós precisamos evoluir e todos nós precisamos reencarnar. Pois só passando pela matéria, na condição em que nós nos encontramos, no mundo de provas e expiações, no nosso patamar evolutivo, espíritos indo para a regeneração, nós ainda precisamos muito da materialidade para que as nossas provas e expiações possam acontecer e nós possamos aprender e avançar. Então, o que a gente percebe? Que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a da vida corporal. Assim como a gente tem a necessidade de desencarnar, porque a matéria se extingue, ela se conclui na sua finitude, como toda a matéria que deste plano terreno, porque ela tem começo, meio e fim, e ela retorna ao orbe para se transformar.
a matéria e o espírito retorna ao plano espiritual. Então, essa mesma necessidade que a matéria aqui possui, o espírito possui quando precisa retornar. Mas será que todos os espíritos eles se preocupam da mesma maneira com a reencarnação, com esse momento, com esse pressentimento? Mais uma vez, nós vamos recorrer à nossa experiência aqui vivida no plano terreno. Todos nós, todos aqueles que nós conhecemos, nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, eles se preocupam com o desencarne, ou para onde nós vamos, ou para onde nós viemos, da mesma maneira como nós que já estamos engajados na doutrina e estamos em busca do entendimento? Não. Então, da mesma maneira, não é porque a pessoa desencarna que ela passa a ter o interesse. Os espíritos, eles vão evoluindo e vão se interessando pelos assuntos de ordem maior, né, de ordem mais elevada, conforme o seu grau de evolução. Não muda nada. Da mesma forma como nós nos interessamos aqui menos ou mais, da mesma forma, os espíritos, quando se estão no plano espiritual, eles também se interessam menos ou mais conforme o seu grau evolutivo e o seu interesse. E aí, nós vamos verificar o seguinte: não sendo uma preocupação de todos os espíritos, será que aqueles que estão mais preocupados, aqueles que estão envolvidos com esse processo, que estão mais dedicados a esse entendimento, quando se encontram no plano espiritual, eles podem adiantar ou retardar o processo deles de vinda para cá, né? E os espíritos respondem que pode apressar, dependendo, né, de um desejo ardente de retornar, de cumprir uma tarefa, de estar próximo a algum querido no sentido de auxílio. Porque o que a gente nunca pode esquecer é que todo o processo de vinda de um espírito para o plano terreno, ele tem uma finalidade e tem uma programação. Então não basta a gente querer. É igual aqui, não basta a gente querer estar com alguém que clica a gente vai estar momentaneamente. Então, eles podem apressar, assim como nós podemos apressar o nosso entendimento. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos empenharmos em sermos pessoas melhores, nós estamos apressando, digamos assim, o nosso processo. Mas da mesma maneira como nós muitas vezes apressamos algumas coisas, nós também retardamos, procrastinamos muitos momentos. Em função de quê? Quase sempre pelo medo. O medo do desconhecido ou o medo daquilo que a gente sabe que vai ser um pouco mais difícil. Vamos imaginar uma criança que está nos seus primeiros anos de vida numa escola. Ela vai com muita alegria, ela não tem nenhum medo, ela sabe que ela está indo lá só para brincar, de uma forma muito lúdica, e o processo educativo vai se aperfeiçoando e vai se complicando no sentido de complexidade. E quanto mais complexo fica, mais difícil fica e exige um esforço maior. Todos nós aqui no plano terreno sabemos disso e muitas vezes nós retardamos os nossos processos com aquela desculpa, vamos deixar para uma próxima vida porque nessa eu não consigo. E isso ocorre no plano espiritual também, tentando segurar aquele momento onde nós iremos reencarnar numa situação talvez mais difícil do que aquela que a gente se encontrou na anterior. Mas por que será uma situação eventualmente mais difícil? Em função das nossas escolhas e das nossas provas e nossas expiações tão necessárias. Mas, de qualquer maneira, a gente não retrocede, a gente sempre avança. Então, se nós viemos por uma situação mais complexa, é também porque nós estamos mais aptos. Deus jamais vai dar uma prova, uma expiação ou um entendimento de alguma coisa do qual nós não estamos em condições de resolver. Por mais que isso possa parecer estranho para cada um de nós, porque quando a gente está no momento intenso da dor, a gente fala, eu não pedi isso, eu não sabia disso, eu não quero isso, eu não vou suportar essa prova.
mas se nós tivermos fé, se nós segurarmos na mão de Jesus, de Maria Santíssima, essa força, essa fé, sempre ela é fortalecida através de algum amigo, através de algum mentor, através de um livro, de uma leitura, de uma palestra, as situações vão aparecendo quando a gente pede ajuda. Então, o processo é esse, né? Então, o que acontece é que a gente pode, sim, muitas vezes atrasar. Só que o que acontece se a gente atrasa, né? A gente sofre mais. Porque, na verdade, a gente se desonera naquele momento, naquela situação, naquele momento onde a gente acha que não vai poder, mas mais adiante aquela situação vai voltar. Enquanto ela não for resolvida, ela vai ficar ali registrada no nosso perispírito, na nossa caderneta, digamos, de obrigações, e nós vamos ter que resolver. Então, quanto mais cedo nós voltarmos, melhor. Agora, não se iludam, nós não recebemos uma tarefa, como eu já disse aqui, mais pesada do que a gente pode suportar. É muito comum nós ouvirmos dos espíritos dizerem relatos de que quando nós estamos no plano espiritual, nós pedimos uma quantidade imensa de coisas, né? Nós olhamos e falamos, não, eu vou dar conta, isso aqui tudo bem, pode me mandar nessa família difícil, pode me mandar com esse corpo imperfeito, pode me mandar numa situação complexa financeiramente, bota logo tudo de uma vez que assim eu já resolvo tudo e faço. Mas os espíritos sabem das nossas dificuldades, das nossas tentações, da nossa capacidade. Então, se nós observarmos a nossa vida, nós temos momentos muito difíceis entremeados com momentos mais tranquilos. Para quê? Para que a gente possa refazer e ter condições de passar. Porque uma coisa é quando nós estamos com uma visão global, como normalmente nós temos quando estamos desencarnados, sem o corpo físico, somente no espírito, entendendo melhor a situação, e outra é quando nós estamos aqui. Então, não adianta a gente retardar, não adianta a gente pensar que pode deixar para depois, porque nós vamos ter que reencarnar. Num determinado momento nós vamos ter, cedo ou tarde, né, as nossas férias, digamos assim, acabam e nós vamos precisar voltar para o nosso, para a nossa família, que foi destinada a cada um de nós aqui no plano terreno. Bom, mas então eu vou voltar para a minha família. E vou voltar para uma família. Que família é essa que eu vou voltar? Que corpo é esse que vai me receber o meu espírito? Como é que se processa isso? É claro que nós que já estamos na doutrina espírita, nós já temos esse conhecimento que existe toda uma programação. E os espíritos nos explicam aqui que essa escolha, essa imersão do espírito num determinado corpo e num determinado núcleo familiar, ele está totalmente, essa escolha está totalmente subordinada às leis divinas. As leis de causa e efeito. Portanto, nós vamos estar na família onde nós precisamos nos acertar. Nós vamos estar no corpo que nós precisamos em função da lei de justiça, de amor e caridade. Porque a lei de justiça, de amor e de caridade, ela é a que engloba todas as outras, ou seja, jamais nós estaremos numa condição, digamos, para o nosso olhar, difícil por injustiça. Não existe injustiça, porque estamos subordinados à lei de justiça, amor e caridade. Então, quando nós observamos alguém num corpo deficiente, num corpo com necessidades especiais, que nós nos curvemos, porque esse espírito foi valente, ele aceitou essa possibilidade. A gente tem que tirar de nós essa sensação do coitado. Não existe coitadinho na obra da criação. O que existe são pessoas já em condições mais capazes e outras que ainda precisam passar por determinadas situações. Agora, pode ser que alguém pergunte assim, mas eu vou ter que passar por uma situação dessa? Depende. Cada caso é um caso. Por isso, o plano espiritual tem um planejamento todo cuidadoso sobre a reencarnação de
cada espírito. E a gente não pode esquecer que André Luiz deixou uma literatura preciosa em todos os seus livros sobre esse processo. A gente tem um tempo muito curtinho aqui, então a gente não consegue explicar. Mas busquem, procurem a reencarnação de Segismundo, todo o processo familiar, como foi feito, como ele se relacionou com aquela família, o encontro que existiu entre ele e os futuros pais encarnados, ele desencarnado, durante o sono em desdobramento para organizar aquela família. Então existe todo um processo subordinado às leis divinas, a lei de progresso, porque acima de tudo a lei de progresso não é esse progresso que a gente entende aqui no plano terreno, eu progredi e agora sou uma pessoa bem-sucedida. Não, é a lei de progresso na evolução, da evolução do espírito. Então nós precisamos evoluir, e para que eu evolua, muitas vezes é necessário que eu venha em um núcleo onde eu terei dificuldades, onde eu serei desafiado, mas onde eu principalmente vencerei as minhas dificuldades e poderei evoluir, que é a proposta, né? Então, nós vamos vendo o quê? Aqui na questão 335, os espíritos perguntam: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Ou seja, né? Então ele pergunta se a gente pode escolher o corpo ou se a gente só escolhe o gênero da prova. Depende. Depende, como muitas coisas dependem na doutrina espírita, a gente utiliza muito esse termo depende. Por quê? Porque cada um é um. Então, pode ser que eu já esteja em condições elevadas, o bastante, que não é o meu caso, mas vamos supor que eu esteja em dado momento, eu estarei, né? E todos nós estaremos em uma condição aonde eu prefira um corpo com limitações para que eu não possa cair em determinadas tentações que me arrastaram e que atrasaram as minhas encarnações inúmeras vezes. Então, eu vou escolher um corpo que não é belo, eu escolho um corpo que não tem tanto atrativo, né, material. Aí alguém pode perguntar assim: então os feios, os não dotados da beleza convencional, porque beleza não se trata disso, a gente atirar por aí. Chico Xavier não era um homem de feições bonitas dentro dos padrões do mundo, e ele era uma pessoa lindíssima. A luz dele era magnífica, e porque ele continua vivo, né? Então, assim, não se trata disso, mas dentro dos padrões do mundo onde a gente vai ser inserido, existe a beleza convencional, que vai mudando através do tempo, mas ela existe. Então, assim, nós podemos escolher o corpo? Depende. Se nós já tivermos a consciência e o entendimento disso. Jesus era belíssimo, mas Jesus não precisava não ser belo, porque o belo é dos atributos, é uma das constituições de Deus. Deus quer que todos sejamos belos, mas muitas vezes nós nos abraçamos a essa beleza que também é física e nós nos distraímos com ela. Então, para alguns de nós, ou para a grande maioria de nós, ainda não é possível conviver com a beleza física e a beleza da alma. Então, busquemos em primeiro lugar a beleza da alma, porque a beleza física irá ser refletida naturalmente. Então, a gente escolhe o corpo? Podemos escolher o corpo, se já estivermos em condições, né, de consciência da necessidade do que é o corpo para nós durante a encarnação. Nosso corpo é o nosso veículo de manifestação no plano terreno. E para isso eu preciso que ele esteja bem, que eu cuide bem desse meu corpo, para que eu possa me manifestar, agir, atuar no bem em favor do meu próximo. E a outra parte, ou somente eu escolho o gênero da prova. Muitas vezes esse conhecimento ou essa escolha do corpo não me é permitida, porque eu ainda não tenho essa capacidade, eu ainda não tenho condições de escolher, mas eu tenho
a escolha do gênero da prova, eu tenho o conhecimento do gênero da prova. Se nós pararmos para pensar, então você sabe tudo que vai acontecer na sua vida? Não. Gênero da prova é o quê? Nós vamos, provavelmente eu vou ter algum problema familiar, ou vou ter algum problema financeiro, ou vou ter algum problema comportamental, ou posso ter um problema de relacionamento. Enfim, para cada um vai haver uma necessidade da problemática que gerará necessidade também da solução. Daí nós estarmos, como é que nós vamos treinar como um atleta que treina se ele não é levado até o seu limite? O atleta, ele só se torna um atleta quando ele é levado aos seus limites e vai vencendo os seus limites, vai vencendo as suas marcas. E assim é o espírito, né, que uma vez encarnado necessita vencer as suas más tendências. Então nós vamos sendo colocados naquela situação. E se nós repararmos, muitas pessoas têm muita curiosidade em saber o que foram em outras vidas, qual eram as famílias, né, que elas se relacionaram, qual era o país que vivia. Se nós olharmos muito claramente para o nosso interior, para as nossas más tendências, porque todos nós conhecemos as nossas virtudes e as nossas questões ainda em dificuldade, né? Então, se nós olharmos, nós vamos mais ou menos saber aonde nós vivemos, como nós vivemos, quais foram as nossas facilidades e aonde foram os nossos escorregões. Porque se aquilo é difícil para mim agora, é porque eu ainda não consegui aprender. E por que outra determinada coisa é tão simples para mim? Para alguns, perdoar é muito fácil, para outros, perdoar ainda não é. Para um, aceitar uma ofensa é tranquilo e ele leva a vida de uma forma mais leve, e para o outro, não. Onde está o problema do orgulho? Tem outros que têm outras pessoas têm a necessidade de serem percebidas, né? De serem notadas, a autoestima. Então a gente vai se observando, por isso os espíritos nos dizem autoconhecimento, para que a gente possa perceber aonde nós precisamos trabalhar. Então nos é fornecido sim, né? o gênero da nossa prova. Né? Por isso que sempre que nós formos deitar, né, no nosso momento do sono, do descanso do corpo físico e do desdobramento do espírito, peçamos, se nós estivermos em dúvida qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa aqui no plano terreno, peçamos aos nossos mentores que nos levem e nos relembrem, para que a gente possa perceber e trabalhar enquanto estamos aqui, para não deixarmos para depois. Mas será que a gente pode, no último minuto, recuar? Né? Vamos ver, né? Porque pode ser que o espírito não aceite. Né? E o que acontece nesse momento? E os espíritos o Kardec pergunta aos espíritos: poderia dar, se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? E os espíritos respondem: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer, está predestinada sempre a ter uma alma. Ainda que esse espírito, ainda que esse corpo viva poucos momentos aqui, mas houve uma necessidade, não existe em nenhuma situação uma projeção de vida sem necessidade. Nasceu, houve o primeiro momento, desencarnou imediatamente, houve ali uma aproximação, uma preparação de um espírito que necessitava, às vezes, daquele choque anímico, ou às vezes os próprios pais necessitavam de passar por aquela experiência. Né? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Veja bem, não existe imposição. Deus não nos impõe nada. Mas como crianças que somos espirituais, e se nós olharmos para os nossos filhos ou netos ainda pequenos, muitas vezes nós precisamos conduzi-los. E assim Deus faz conosco. Os espíritos usam um termo, muitas vezes o espírito pode ser constrangido àquela situação, ao se unir a um determinado corpo. Porque a gente não quer passar pela dificuldade, a gente quer atrasar mais um pouquinho. Então, o que a gente vai fazendo é deixando um pouquinho para amanhã.
né? E vamos pensar uma coisa, nesse constrangimento, qual é a intenção de Deus para conosco? Bom, nós fomos constrangidos e aqui chegamos, porque nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, nós precisamos nos responsabilizar por aquilo tudo que nós fazemos e pela nossa caminhada. Na questão 339, né, o Kardec pergunta, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à experiência ao desencarnar? Ou seja, aquela questão que tanto nos preocupa aqui no plano terreno, com relação ao momento do desencarne, e os espíritos nos dizem que é muito mais difícil, olha o que eles respondem, muito maior e, sobretudo, mais longa o momento da encarnação. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento ele entra nela. Então, por isso, né, lendariamente, misticamente, de séculos e séculos, o homem já sabe a necessidade de festejar a chegada de um novo ser. Porque esse espírito precisa ser encorajado. Então, as mamães aí agora que estão, né, aguardando a chegada dos seus filhos, conversem com o seu bebê, converse com esse espírito que está se aproximando, porque essa ligação se faz totalmente no momento do nascimento e procede até mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. Mas a aproximação, a ligação fluídica, ela já existe. Então, nós precisamos conversar com esse espírito, encorajar, falar que ele vai ter uma família, que ele será amparado, que ele será cuidado, que as suas dúvidas, para que ele não tenha medo, né? Para que ele venha a esse plano terreno de uma forma mais amorosa, que ele venha confiante, né? Crendo realmente que aqui é um momento de passagem, mas que ele terá amigos, que ele terá pessoas que o amarão muito e que darão mãos a eles e eles poderão prosseguir, né? Porque nós nunca estamos sós. E mesmo nesse processo, tanto do desencarne, que tanto a gente ouve, não estamos sós no momento do desencarne, muitos espíritos queridos estão nos esperando, muitos estão trabalhando para aquele momento do nosso desencarne, da mesma forma no momento do nosso reencarnação, assim acontece. Tem uma história muito interessante. Quando eu estava grávida da minha filha, eu tive um pequeno sangramento, quer dizer, não tão pequeno, foi relativamente sério, e eu fiquei bem preocupada, com medo de perder o bebê. E eu dormi na véspera de fazer um ultrassom e eu sonhei com meu pai. Meu pai já estava desencarnado, já há muitos anos no plano espiritual, e ele veio ao meu encontro, né, e falou para mim que eu ficasse absolutamente tranquila, porque tudo daria certo. Ele não precisou me falar absolutamente mais nada, né? Naquela frase, tudo vai dar certo, eu já entendi todo o processo. E, de fato, porque eles cuidam de nós, existe esse laço fluídico. E, bom, a minha filha nasceu, foi tudo muito bem, sem problema algum. Passados uns anos, quando ela tinha mais ou menos em torno de uns 5 anos, e ela que aqui no plano terreno não conheceu meu pai, ela começou a contar para mim dos momentos que ela teve enquanto ela estava na erraticidade e se preparando para vir. E ela dizia sempre da companhia do meu pai, dessa ajuda e desse auxílio. E ela dizia, meu avô esteve comigo até o último momento, até eu nascer. Ou seja, nós vamos percebendo que a família espiritual, ela não é só essa família aqui, claro, ele foi meu pai na última encarnação, mas existem laços mais profundos, existem laços mais intensos, e isso vai se estabelecendo cada vez mais e nós nunca estamos sós, né? Nós temos aqui um caso, para não ficar numa história somente minha. Quem tiver curiosidade, vá no livro Nosso Lar, né, de psicografia de Chico Xavier, do espírito de André Luiz, que tanto trouxe as informações para nós. E lá no capítulo, deixa eu dizer para você, 47,
é o capítulo que trata da volta da Dona Laura. Quem é a Dona Laura? Dona Laura era a mãe de Lísias, a mãe do enfermeiro que cuidou de André Luiz, enquanto ele estava ainda, assim que ele chegou, né, em nosso lar, e precisou de cuidados médicos, e eles ficaram muito amigos. Mais adiante eles vão entender esses laços, né, familiares dessa grande família espiritual. Mas enfim, ele entra em contato com Dona Laura, que trata, enquanto ele está lá, que ele vai morar na casa da Dona Laura, como se fosse um filho. E num dado momento ela precisa retornar ao plano terreno. E ela é uma pessoa muito evoluída, com muitos bônus, com muito entendimento, com muita proteção, né? Com muita torcida, digamos, daqueles amigos tão queridos. Então ela tinha tudo para estar extremamente confiante, mas ela se sentiu um pouco receosa, porque todos nós temos os nossos débitos e todos nós sabemos de quanto mais nós temos conhecimento, mais nós sabemos da responsabilidade que temos sobre a nossa caminhada. Então, num dado momento, ela procura o ministro Genésio, que era um espírito mais elevado que ela, e que vem ao seu socorro porque ela está um pouco aflita próximo do momento. E fala para ela assim: ora, não deixe se levar por conjecturas, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. Olha que lindo isso. Não pense em possibilidades de fracasso. Olha como isso pode ser utilizado no nosso dia a dia. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós mesmos e nos nossos amigos, que não estaremos de longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Ou seja, sempre a situação de você ser útil, porque é nesse momento que nós estamos sendo úteis, nesse momento que nós estamos auxiliando o próximo, é que nós recebemos o auxílio da espiritualidade. E mais adiante, ele retorna para ela: não dê importância às influências das zonas inferiores, porque ela fica preocupada de quando ela chegar aqui, ela se deixar levar pelas questões da matéria. E ele diz: não dê tanta importância a essas influências. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque as ventanias das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então, que esse estudo possa ser uma luz no coração de cada um de vocês, como foi no meu, né? Para que essa luz de Deus fique acesa, possa auxiliar a tantos que aqui procuram e pedem socorro nessa casa tão de amor, que é a casa, o Centro Espírita Casa do Caminho. Então, que com essa vibração de amor, de Deus, dessa espiritualidade, possamos dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.